Shalom, povo de Deus! Estamos aqui mais uma vez no nosso MesaCast, hoje no nosso segundo episódio, e que alegria estarmos aqui compartilhando um pouco mais da Palavra de Deus, discutindo textos bíblicos e muito mais. Eu sou o pastor Bruno Silveira, como já me apresentei no primeiro episódio, e sou casado com a mulher mais linda do meu mundo, a pastora Simone, pai de Samela e de Esther, sou pastor na IABV. Amém? Mas eu não estou sozinho, afinal, mesa não é um lugar solitário. Mesa é um lugar de estar entre irmãos, entre pessoas que confiamos, que amamos e muito mais. Então eu queria que meus irmãos se apresentassem, por favor. Comece aí, pastor Lucas. Graça e paz, amados. É um prazer estar na companhia de vocês. Para quem não me conhece, eu sou Lucas Wayne, pastor da Primeira Igreja Batista Nacional de Cajueiro Seco e também a gente preside a Igreja Batista Central do Jordão. Temos algumas outras congregações e estamos aqui muito felizes, não apenas de compartilhar esse momento com a nossa autarquia, os nossos amigos, né? Mas estamos felizes também de compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. E o assunto de hoje promete, viu? Promete. Fala aí, Alerson. Eu sou Alerson Nunes, sou diácono, sou um pequeno servo da vinha do Senhor, né? Nada. Estou aqui entre essas feras. Tão humilde. Perto dessas feras aqui é que me faz cada vez mais ser feliz e grato ao meu Deus. Então, sou Alerson, sou casado, tenho 4 filhos. E fazendo mais. Não brinco em serviço. Se eu não falar agora da minha Dando mulher e dos meus filhos, consultoria. vai ficar feio para mim, viu? Dando consultoria, né? Bom, eu sou casado. Ainda bem. Sou casado com Deise, tenho 2 filhos. Pronto, fechou aqui o bloco. Vocês repararam, né? Cada um tem 2, eu tenho 4, então... Eu veio 2 de vez, então não vale não. Não vale não. Amém, é isso aí, é o nosso MesaCast. E hoje a gente vai... Gente, a gente está aqui com tudo. Hoje, realmente, a gente vai estar aqui, vai ser mais interativo ainda. E o tema hoje, o texto bíblico hoje nós vamos estar discutindo aqui nesse tempo de mesa, é o Lucas 15. Mas nós não vamos falar da ovelha perdida. É Lucas 15, mas não vamos falar da moeda perdida. Hoje é o Lucas 15, nós vamos falar sobre o filho perdido, o filho pródigo. E eu quero dizer um negócio para vocês, viu? Filho pródigo é um texto incrível, rico, cheio de conhecimento e vale muito a pena nós discutirmos sobre ele. E vamos embora, vamos falar sobre isso, sobre essa parábola do filho pródigo, mas não vamos focar apenas no filho que saiu de casa. Nós vamos falar, entre muitas coisas, no irmão mais velho que ficou, vamos falar sobre o pai, vamos falar sobre arrependimento, identidade, principalmente nós falaremos sobre perdão. Então acompanha conosco esse episódio. Mas antes eu quero agradecer, né? Eu quero agradecer o Estúdio Letrados, né, que está aqui conosco nessa parceria maravilhosa. Quero agradecer também, olha, gente, outro relógio, ó. Cada episódio um relógio. Cronos Prêmio Relógio, sempre aqui conosco, um mais lindo que o outro. Eu só queria pedir ao pessoal da Cronos que, assim, além de me emprestar os relógios, se quiser me dar algum, eu agradeço, né? Eu queria também aproveitar o momento, né, e pedir também para mim, né? Porque se você olhar, só eu estou sem relógio. Por que é? Porque eles emprestam. Dá, é mais difícil, mas eles emprestam. Então, o Lucas tem uma maleta de relógios da Cronos Prêmio, gente. É incrível. Eu comprei o assino embaixo, viu? É bom, São maravilhosos. São maravilhosos mesmo. Então, Cronos Prêmios Relógio. Gente, nós temos um apoiador novo também, viu? Exacta Planejados. Você está pensando em fazer sua cozinha planejada, móveis planejados? Exacta está conosco. Olha que coisa boa. Temos também aqui o pessoal maravilhoso, incrível da Excelência Cristã, né? Que você que quer aí aprender mais da palavra de Deus, tem inúmeros cursos, tem aplicativo do pregador, tantas coisas maravilhosas, e não para por aí. Agora também você pode publicar seu livro com eles, então Excelência Cristã. Segue eles no Instagram. E por fim, não menos importante, tudo que envolve contabilidade, assessoria jurídica, contábil e financeira, Solucom. Não esquece isso. Amém? Vamos embora, meu povo? Vamos lá. Já que a gente já está patrocinado aqui, né?
Então vamos embora. Eu quero começar logo com tudo. Lucas 15, 11 até o 32, é a parábola do filho pródigo. E nós vamos falar um pouquinho agora sobre o contexto da parábola. Vamos começar com o pastor Lucas. Gente, eu não sei se vocês perceberam, mas aqui na mesa nós temos 3 pessoas diferentes. Por exemplo, nós temos eu que sou mais bonito, né, nitidamente, né, e mais novo também, mais bonito, mais novo. E mais gordo. Nessa parte aí, você pode ver pela câmera, e quem está de azul nitidamente está mais fofinho. É porque eu não me escondo na cor preta. Bom, eu já nasci de natureza preta. Não tem como mudar, Falando né? da camisa, viu? Eu quero deixar bem claro. Então, assim, Olha, prepare o processo, viu? prepare. Aguarde o processo, né? Aguarde o Não, processo. prepare. Mas assim, pessoal, eu me perdi. Eu não sei nem o que eu ia Você falar. estava falando que nós somos 3 perfis diferentes. É verdade, 3 pessoas diferentes. Só para você ter noção, o pastor Lucas é pastor de 2 igrejas maravilhosas que eu amo também, da Convenção Batista. Igrejas tradicionais, né, renovadas, lógico, mas com um estilo mais conservadora, digamos mais assim. conservadora, exatamente, né? Aí nós temos Alisson, né, que também tem esse padrão mais de mestre e tudo mais, lá da IABV Origem. E eu que dispensa comentários. Um apóstolo, né? Ele é o apóstolo. Eu sou o menor da casa de Jessé, lá da Igreja Menor de Parede Preta. Menor é verdade. Menor é verdade. Lá da Igreja da Parede Preta. Mas está tudo bem. Mas Deus está em todos esses lugares. Deus nos usa, Deus faz em nós e através de nós, cada um com seus dons e talentos, cada um com seu estilo. E isso é incrível. Mas vamos lá, pastor Lucas, falando sobre o contexto da parábola. Lembrando que nós vamos estudar hoje, discutir sobre Lucas 15, de 11 ao 32, né, sobre o filho pródigo, o filho perdido. Por que Jesus contou essa parábola? Qual era o contexto e para quem ele estava falando? Perfeito. Tudo começa com Jesus Cristo, de alguma maneira, se engajando. Jesus Cristo começou a se movimentar com pessoas que não faziam parte do movimento religioso. Na época de Cristo, nós tínhamos pelo menos 4 grupos, mas os mais predominantes eram os fariseus e os saduceus. E esses eram o que a gente chama hoje de chatite, né? Que tem os muçulmanos são os xiitas, né? E esses eram muito chatos. Eles transformaram realmente a lei num... Verdadeiros fiscais da fé. Né? Transformaram a lei que é boa, perfeita, que é santa, em algemas. E aí Cristo, ele, de fato, ele comia com os pecadores, né? De alguma maneira ele se envolvia, tinha um engajamento. Eu queria só ver se funcionava mesmo. Que agora na mesa a gente vai ter isso aqui, ó. Eu queria ver se... Eu não estou entendendo a piada. Não é para explicar o contexto. É para explicar assim, é só para ver se está funcionando. Pode continuar, por favor, pastor Se quiser Lucas. provar isso aqui, para ver se funciona também. Então vamos lá. Continuando. Desculpa, pastor Lucas. É porque eu não resisti a esse negócio aqui na mesa que colocaram agora, ó. Aí eu realmente... Tudo bem. É que, Ele ficou nervoso não é. primeira Quem vez. tem TDAH, aí eu vou ter que começar de novo. Então. Quer dizer, eu não tenho TDAH. Não vamos é o TD. voltar a esse né? assunto do TDAH. Não. É porque, de fato, eu vou. Vamos lá, gente. Vamos Volta, lá. Volta. Quem tem o TDAH, ele aqui. Ele tem. Bom, mas vamos lá. A ideia central, de fato, é que Cristo ele não seguiu o padrão da religião da época. E Cristo, então, como já tinha falado em outros momentos, ele veio buscar as ovelhas perdidas. Então, Cristo estava com esse envolvimento com os pecadores. E, de alguma maneira, isso trouxe um choque para o padrão da religião da época. Até um dia desse, você tem uma convicção, e vocês que estão no Evangelho há mais tempo, você vai concordar. As pessoas mais santas eram aquelas que eram a mais, digamos assim, que tinha o perfil mais de durão,
Eu não estou falando das irmãzinhas que não gostavam de se cuidar da aparência, mas quanto mais santas, mais eram desprovidas, de alguma maneira, desse tipo de cuidado. E os homens, eles eram bem coronéis, bem delegados. Quando a gente sabe que o fruto do Espírito começa com amor, alegria, paz. Então, se existia, de alguma maneira, uma coisa que estava trazendo um problema com a religião da época, com os fariseus e os saduceus, era esse tipo de contato que Jesus estava tendo e trazendo gente desconectada com a religião para perto de Deus. Então, esse é o contexto. E aí Jesus conta 3 parábolas, que a gente vai dar foco na terceira, mas todos estão falando, de alguma maneira, dessa alegria que Deus tem em resgatar quem estava perdido, os doentes, os perdidos, e no caso as ovelhas, que é a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida, da dracma, e aí chega nessa outra que tem o mesmo contexto também, um pouquinho maior, mas tem o mesmo contexto, a parábola do filho pródigo. Muito bem. E Alisson, essa parábola faz parte de uma sequência, né, como o pastor Lucas falou aqui, eu tinha citado no início também, sobre coisas perdidas. A ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. O que isso nos ensina sobre o coração de Deus, por exemplo? O coração de Deus é um coração, o que apresenta para nós é um coração resgatador, né? Aquele que vai atrás, que procura, que busca, né? Se você for olhar na essência do evangelho, você vai encontrar, vai ficar redundante, mas você vai encontrar encontros, tá? O evangelho é encontro. Aquele que estava perdido foi encontrado. Aquilo que estava desarrumado, um dia foi encontrado por Deus. A própria encarnação de Cristo é um encontro do céu com a terra. Eu não sei se foi a igreja que subiu ou foi o céu que desceu, lembra da música? Sim. Mas é um encontro. Né? Então, Jesus, a partir de qualquer momento que ele... Na verdade, quem encontra com Jesus nas histórias do Evangelho e também na vida, como a gente hoje consegue viver, a gente consegue perceber que algo muda. Não fica do mesmo jeito. Então, isso mostra para nós que Deus ele é um Deus preocupado, né? Um coração que vai atrás, que está se importando. Se é uma ovelha, é aquele contexto de que a ovelha se perdeu, então ele vai atrás. Mas também aquele filho que decidiu se perder, se a gente pode falar dessa forma, né? Ou também ou então da mesma forma como a moeda, né? Como a dracma perdida. Então, assim, é um Deus de busca, de encontro. Você vai encontrar Jesus se encontrando. E o encontro com Cristo, ele é questão de transformação. Então, o Evangelho é todo cheio de encontros. Todos. E o detalhe, Alisson, é que é Deus nos encontrando. Isso. Né? Porque, de alguma maneira, as 3 parábolas, inclusive até do filho pródigo, que a gente sabe que tem a parte do filho, mas o pai estava na porta. Sim. E logo de longe o pai também. Avistou e já foi ao encontrou. Né? Perfeito. Então, a verdadeira religião não é nós, de alguma maneira, irmos ou indo ao encontro de Deus. Que a religião se chama religare, né? Sim. A verdadeira religião, se a gente pode usar essa expressão, é Deus, de fato, vindo ao encontro da humanidade, né? E a transformação. Quem encontra com Cristo ressuscita. Por exemplo, a viúva lá de Naim, né, que Jesus encontrou aquele cortejo fúnebre e houve ali ressuscitação. Ressuscitação, não sei se a palavra é essa. Mas ressurreição. Ressurreição, é verdade, me desculpe. Ressurreição, houve ressurreição ali. Mas ressuscitação também. Então, porque Jesus ressuscitou. Ressurreição é porque o Cristo ressuscitou sem a ajuda de ninguém. E nesse ressurreição caso então, quando Então a palavra está certa, ressuscitação, porque de fato o rapaz foi ressuscitado. Isso. Então eu acertei. Você acertou. Olha, não dê brinquedo a menino que vai dar problema, eu gostei desse negócio. Eu vou usar esse outro aqui agora. Quando vocês aí começarem a discutir, eu vou colocar aqui a gente só concorda. Vamos lá. Bem, nós percebemos também, meus amados irmãos, que o filho pródigo demonstra um caminho de arrependimento. Lucas 15, do 11 ao 20, nós vamos encontrar bem essa questão de tudo que ele viveu ali, aquela saída, aquela coisa.
Porque, por exemplo, pastor Lucas, o filho mais novo, ele pediu a sua herança antes do tempo. É como meio que estivesse ali desejando a morte do pai, aquela coisa. Ouro, né? Pois é, o agouro, né? Aquela coisa. E foi para longe. O que isso nos ensina sobre a natureza humana? Por exemplo, sobre rebeldia? Então, o ser humano, ele é composto de pelo menos, a gente diz assim, a parte material e a parte imaterial. E aí a gente tem sobre a natureza, né, humana, aquela velha discussão teológica, se é dicotomia, se é tricotomia. Mas vamos falar numa linguagem mais acessível. O ser humano é composto de corpo, alma e espírito. E quando a alma está desviada, a alma vai buscar, de alguma maneira, os prazeres em todos os lugares. Então, chegou um momento que ele não se encontrava ali mais na casa do pai. Então, a gente está cansado de ver histórias, a gente como pastor, estou cansado de ver histórias de filhos que têm tudo na casa dos pais, sim, mas, de alguma maneira, a alma está carente de alguma coisa que eles não sabem. Porque Como se fosse uma independência, um desejo de ser dono do seu próprio nariz? Não, é carência mesmo de algo que eles não sabem. Então, eles vão ter que aprender com a própria vida que qualquer tipo de carência da sua alma você só vai encontrar em Deus. Então, ele estava ali, mas ele não estava feliz. É por isso que o texto fala que ele gastou o dinheiro de forma dissoluta. Então, assim, ele estava procurando desenfreadamente os prazeres. Preencher um vazio. Os prazeres. Como hoje nós temos na sociedade, nós temos jovens, de alguma maneira, fazendo coisas que a gente nunca imaginou, talvez, que poderia ser feito. E você fica se perguntando, cara, como é que isso é possível? É a carência da alma. A alma, você pode ter tudo aqui do lado de fora, mas a sua alma ainda tem uma necessidade de encontrar alguém. E a gente vai descobrir que esse alguém é Deus. Sim. Então a saída do filho pródigo, na verdade, não era o dinheiro, mas era em busca de preencher um vazio. É isso que o senhor está querendo dizer? Perfeito. A gente precisa partir desse pressuposto, porque, na verdade, a história não é focada no filho pródigo. A história é uma parábola que vai endereçar a humanidade. Então, assim, a humanidade, ela tem essa carência, de alguma maneira, de preencher esse vazio. Então, ela vai procurar em outras situações. Então, ela sai da zona, digamos assim, de conforto, que é perto do pai, e vai procurar os seus interesses. Aí, na maioria das vezes, o irmão do filho pródigo é quem nunca se desviou, digamos assim. Mas, na maioria das vezes, sempre tem aquele pessoal que nasceu na igreja e que, de alguma maneira, estava ali, mas, de repente, disse, deixa eu ver o que é que tem ali. E aí ele tem que quebrar a cara. Nesse período agora do carnaval, hein? Chegando, a gente está aqui no Carnaval 2025, acho que chega a hora que os irmãozinhos, alguns vão dizer assim, rapaz, o que tem ali que o pessoal está tão alegre, tão feliz, eu acho que eu vou lá. Eu acho que encaixa muito nisso que o pastor Lucas está falando, porque às vezes esse desejo, essa sede por algo, né, vai buscar e vai conhecer. Mas vamos ampliar mais um pouco, então, essa discussão. Sim. Certo. Você falou de natureza humana. Sim. Então, eu não estou sendo mais especificamente com o filho pródigo. Estou falando aqui na perspectiva... Porque é uma parábola, né? O filho pródigo... É a base para a gente refletir, né? Isso. É a base. Nós precisamos entender que... Bata aí na campanha aí. É isso. Nós precisamos entender que a parábola não necessariamente é uma história verídica. Sim, né? Sim. Mas traz mais com uma comparação. Uma comparação para facilitar a realidade, o entendimento daqueles Isso. que estavam ali ouvindo. Então, Jesus trazia essas parábolas para facilitar aquilo que ele queria compartilhar. Então, mas o que eu queria agora trazer uma ideia é o seguinte. Nós estamos comparando, então, o seguinte, que o filho pródigo, ele saiu, tudo bem, ele sentia um vazio. Então, as pessoas que hoje saem da igreja, nós podemos dizer também que elas não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus? Por isso que elas foram buscar preencher esse vazio fora? Não, esse não é o contexto. É o contexto, até porque se você é cristão,
subentende que você já voltou para a casa do Pai. Os cristãos... Sim, mas aí que Escuta, está. são duas perspectivas coisas diferentes. diferentes. Os cristãos são os filhos pródigos que já voltaram. Os Pronto, cristãos. Agora você trouxe. Ótimo. Ok. Então, assim, é nessa perspectiva, certo? Então, Quem o estava filho na mais igreja... novo, o filho mais novo, ele não estava. Então, quem estava na igreja e se afastou dos caminhos do Senhor é outro tipo de situação. Talvez foi uma falha no discipulado. Ou aquilo que a gente já conversou em outros podcasts, né? Da questão da semente que caiu na beira do caminho, a semente que caiu num solo pedregoso e a semente que caiu entre os espinhos. Mas nesse contexto aqui, existe a humanidade que você tem que entender, todos estavam ali na casa do Pai. E em algum momento eles decidiram viver as suas próprias vidas. Gênesis 9 fala que os filhos de Noé, que Deus salvou do dilúvio, foram responsáveis de povoar todo o mundo antigo. E como é que foi que a humanidade chegou nesse estado se eles conheciam o Deus de Noé, o Deus verdadeiro? Então, todos estávamos na arca, todos nós estávamos na presença de Deus. Em algum momento, a gente quis viver. Então, o lance da Igreja de Cristo já é um lance que nós já voltamos, já estamos já na casa do Pai. Muito bem, vamos continuar. Alice, o texto diz que o filho desperdiçou tudo e depois caiu em si. O que significa esse cair em si pelo lado espiritual da coisa? Perfeito. Voltando um pouco ainda essa debate nosso, eu acho que tem a ver um pouco também com a identidade, né? Às vezes você não... Essa insatisfação que você tem, que as pessoas têm, trabalhando aqui em cima da parábola mesmo, de dizer assim, não, na casa do meu pai está meio sem graça, eu vou buscar outra coisa. É como se fosse a pessoa tivesse até mesmo encantado. Na filosofia a gente estuda a questão do patos, do logos, né? A questão emocional, a questão da lógica, e aqui fica bem claro, né, que o emocional desse rapaz, ele buscava algo que o satisfizesse ele na questão dos prazeres, né? E não deixa de parecer, porque quando você se encontra com pessoas assim, eu posso até atestar de algumas pessoas que a gente já conviveu, que a pessoa parece estar encantada. Sabe? É um encanto que a pessoa está vivendo. Uma ilusão. É como se estivesse vivendo num multiverso, né? Um mundo paralelo, que a pessoa está tão encegueirado, com tanta ânsia, que ele quer viver aquela... Então, dinheiro para o cara não vai ser suficiente. Prostituição não vai ser suficiente. E ele vai buscar. Até chegar o momento do Logos e ele dizer assim, que a lógica caiu em si. Então, meu Deus do céu, o que príncipe, Paulo fala que o príncipe desse século cegou o entendimento. Justamente. Então, é uma ilusão. Uma ilusão, de fato. Uma cegueira mesmo. Então, assim, a palavra é difícil da gente, de alguma maneira, expor, mas, assim, imagina um encanto, né? Que o príncipe desse século, que a Bíblia chama que é Satanás, de alguma maneira cega o entendimento das pessoas. Então, eles estão, de alguma maneira, ali enfeitiçados. Não é? E aí, quando entra o Logos, a palavra veio exatamente para ter o encontro com a gente. Por isso que o Evangelho é confronto. Né? O Evangelho confronta. A pregação de João Batista foi arrependei-vos. A pregação de Jesus foi arrependei-vos. E se a gente não tiver um evangelho de confronto, a gente nunca vai fazer o que o filho pródigo chegou, que é o que você vai falar agora. Sim. Caiu em si. Como é que você vai cair em si se não tem quem te confronte? Você cai em si. Ou quem te ensine, porque no caso dele, foi a realidade. Sim. Ele sofreu, ele começou foi a realidade dura. Ele começou a perceber o que ele tinha na casa do pai era muito melhor do que o que ele tinha. Ele começou a refletir com a lógica. Meu Deus do céu. Eu tinha tanta coisa, quer dizer, os funcionários da casa do meu pai, os empregados,
tem Pão à vontade. Tem pão à vontade. Eu estou aqui querendo comer a comida dos porcos. E Isso. porcos, né, tem até aquele lance lá, questão judaica, né, de que ele Isso. estava cuidando de um animal Não que era nem impuro, né? considerado aquilo um trabalho. Trabalho, era uma escória, assim, era a sarjeta mesmo. Era. E ele estava na sarjeta, né? Então, às vezes, você precisa chegar no fundo do poço para você acordar e dizer, o que eu estou fazendo? Ele caiu em si. Para mim, eu acho que a chave, né, disso aqui, e de todos nós que um dia conhecemos o Senhor, e talvez de você que está assistindo, que precisa cair em si. Esse mundo está te encantando, está te cegando o entendimento, tá te encantando com as coisas do mundo, mas o que você está buscando verdadeiramente, no fundo, é Deus. Ou seja, cair em estar com si o Pai. é voltar a enxergar. É como se, já que estamos citando aqui nessa parábola, metáfora, comparações, é como se em algum momento a pessoa estivesse cego e ela começou a enxergar. É como se ela começasse a voltar a ter a percepção e ela reconhecer que está longe de Deus. Sabe qual é a palavra-chave? A pessoa estava perdida. Pronto. É isso. É o filho perdido. É o filho perdido. É a ovelha perdida e a dracma perdida. Perdido. Certo. Mas qual seria, então, a importância do arrependimento genuíno? Vamos discutir nós três aqui. O que é o arrependimento genuíno? O arrependimento é aquela mudança de... Nós sabemos aqui, não queremos ser... como é que se diz? Ficar repetindo as coisas, mas... O arrependimento é aquela mudança de direção, podemos dizer assim, ser práticos, né? Uma mudança de direção, o arrependimento é aquele que... Arrependimento é mudança de mentalidade. Sim, hoje em dia se utiliza muito esse termo. Conversão, que é mudança de direção. Então, digamos que quando ele cai em si, então ali é o arrependimento. Ele caiu em si. Quando ele diz de voltar, né? Quando ele diz assim, levantar-me-ei, seria a conversão. Então, porque existem muitas pessoas que partem da seguinte premissa: poxa, que burrada eu fiz. Para mim não tem mais solução. E o diferencial do filho foi que ele lembrou-se que tinha um pai. Então, quando nós lembramos que temos alguém nos esperando, então a gente não apenas se arrepende, muda de mentalidade, ou seja, que bobagem eu fiz, eu estou fazendo. Mas a gente se levanta. Levantar-me-ei, irei ter que aí a gente chama isso na teologia de conversão. E aí todo o processo começa com essas duas atitudes. Então, arrependimento é o que Deus, de alguma maneira, pelas circunstâncias, está fazendo na nossa mente. Paulo usa uma expressão, a tristeza segundo Deus. Por incrível que pareça, Deus permite que as circunstâncias gerem esse tipo de situação para que a gente se arrependa. Agora, a conversão é uma decisão de ir ao encontro de alguém que, de alguma maneira, você sabe que vai te receber. Ele não sabia que seria tão amado, mas ele sabia que Deus iria receber. Eu posso te falar um negócio, para mim, hoje é o maior milagre. Para mim, hoje, o maior milagre é o arrependimento genuíno. Uma pessoa que se arrepende, para mim, isso é um milagre hoje. Porque, de fato, você se arrepender genuinamente, verdadeiramente, é um milagre. É um milagre que Deus está... Quando junta essas duas coisas, o arrependimento e a conversão, que é o cair em si e o se levantar. A tomar a decisão de... Exatamente. Então, observe que ele caiu em si, aí ele se levanta e ele vai em direção ao Pai. Então, junto ao arrependimento... Ele ainda faz um ensaio em casa, né? Sim. Ele ainda faz um ensaio do que vai dizer, né? Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Ele não tinha garantia que seria amado. Sim, mas é aí que Mas ele está. tinha garantia que seria recebido. E essa é a palavra-chave. Nós não temos garantia de como será o nosso futuro. Mas certamente nós teremos garantia que somos recebidos na casa do Pai. E deve ter gente que está assistindo agora e dizendo assim, não, mas meu caso não tem mais salvação. Tem sim. Tem Sempre. Salvação. Vai Ter sempre, local para você lógico. voltar. Deus vai sempre te amar. Tem, se for, por exemplo, uma questão de casamento, alguma coisa de adultério, traição, essas coisas, tem as consequências que precisa se Sim. resolver, mas sempre há uma saída em Deus. Agora é preciso tomar a decisão, primeiro de se arrepender, né? E de tomar a decisão de voltar.
E vai ensaiando no meio do caminho. Me perdoe porque eu fiz isso e isso. Reconhecer, confessar, Né? Confessar. e deixar. Aquele que confessa e deixa. Foge um pouquinho do contexto, mas tem é esse verdade. outro grupo paralelo de pessoas que procuram um culpado para os seus erros. Eu fiz isso Por que isso? porque meu irmão era chato, Sim. porque meu pai não me dava atenção. Então, Terceirização, né? existe esse tipo de pessoas que procuram culpado para o seu caos. Mas nesse caso, eu acredito que essa pessoa ainda não encontrou o arrependimento genuíno. Por isso que eu falo que é um milagre. Então, é o que eu estou dizendo. Então, assim, Quando você quer justificar, meu amigo. o diferencial do filho pródigo é esse, é porque ele é filho. Eu não quero sair do tema, mas é exatamente o que Ele é aconteceu. filho, então o filho não se desconecta. Veja bem, Sim. em todo tempo ele está dizendo: pai, eu tenho uma casa, eu tenho um local. Esse cair em si dele é acordar. Eita, eu sou filho, eu não sou qualquer um. E isso. Ele até se compara. Quer dizer, os empregados da casa do meu pai têm as coisas. Então eu que sou filho, deixa- vou ter. deixa Mas só um detalhe. Mas ele volta querendo ser servo. Mas o pai o recebe como filho. Então, mas a questão é o seguinte: preste atenção no drama da humanidade hoje. A gente vai para a faculdade, a gente vai para o meio dos doutores, para a galera dizer que a gente veio dos macacos ou do nada, do vazio. Ou seja, a galera faz um esforço para nos Desconstruir. desconectar da nossa origem, de alguma maneira. Então, você que está nos assistindo, você precisa ter essa dimensão, que Satanás trabalha para nos desconectar dessa realidade divina, que é o amor de Deus. Desconstruir a nossa autoimagem também, né? Isso, Nos afastar do pai, literalmente. você não pode ser cristão de fato, ou você pode ser cristão de qualquer ramificação. Mas eu quando saía para evangelizar, acho que vocês também, de alguma maneira, as pessoas tinham esse sentimento, cristão ou não, que Deus é pai de todos. Sim. E o caminho da salvação está muito mais perto para quem tem esse tipo de conexão. Ainda que seja uma visão errônea, mas as pessoas tinham essa conexão. Deus é o nosso pai. A gente que tinha aquele trabalho de construir um caminho para apresentar Jesus. Mas hoje a geração está desconectada. Cresce o número de pessoas que não têm nem mais crença, que não sabem nem quem é Deus. Aqui no Brasil, graças a Deus, nós gozamos de outra realidade, mas na Inglaterra, na Europa, existe um movimento pós, de fato, cristão. Você tem só para você ter uma ideia da situação que é trágica, o último cristão foi o avô. O avô. Não se tem mais esse... Deus não tem mais, nem assim Deus, quanto mais como pai. Então, é um silenciamento desse... O que é que eu estou fazendo? Levantar-me. Não existe, porque se você não tem para onde voltar, não interessa se você vai ser servo ou filho. Você não tem para onde voltar. Então, Você falou aí apagou sobre a essa questão esperança. da Europa. Eu vi um vídeo de um cirurgião muito famoso e ele disse assim: rapaz, nunca mais eu rezei, vou fazer uma reza agora antes de entrar nessa cirurgia. Deus, estou pronto, pode me usar. E começou a rir. Ou seja, colocando que ele era a pessoa. E ele debochou mesmo. Tipo assim, olha a reza dele. Deus, estou pronto, pode me usar. Tá entendendo? É no intuito assim de, eu vou fazer, deixa comigo. Então, é incrível como a Europa realmente tem esfriado. Mas oramos para que eles caiam em si. Né? Mas vamos continuar aqui. Vamos continuar. Gente, aí ele volta, certo? E aí tem o pai. E o pai traz um significado. Antes do pai, é interessante a gente falar do processo do arrependimento, que é confessar os pecados. Eu não quero que você... Que é o reconhecer. Não né? toque essa campainha, não. Mas é exatamente... Eu quero voltar só um pouquinho sim, atrás, sim, porque, sim. por exemplo, às vezes não nos ensinaram a reconhecer, porque a Bíblia diz assim, quem confessa e deixa, não é uma Alcança prática só de deixar, é o reconhecimento, é o confessar. E aqui a gente está vendo claramente ele confessando. Ele diz assim, eu vou dizer para ele, que já é uma oração, pequei.
contra os céus, pequei contra ti. E eu não sou digno de ser chamado. Então, hoje nós precisamos refletir sobre isso, levar as pessoas a refletir sobre isso, porque a gente é de uma geração, Alisson, eu e Bruno, a gente é de uma geração que as pessoas aceitavam a disciplina quando estávamos errados. Sim. O cidadão que era católico, Alisson veio da tradição católica romana, e ele sabe da cultura que se tinha do confessionário. Eu vim de uma cultura do gabinete pastoral, das pessoas Serem tratadas. Né? serem tratadas e de aceitarem o tratamento que a gente chama na Bíblia de disciplina. E hoje não. Se você vai lá e confronta muitas vezes o indivíduo que está perdido e não sabe, a dracma perdida, Sim. ele fica revoltado e sai da sua igreja e vai para outra igreja. Mas é porque justamente hoje tem essa questão da teologia liberal, porque isso foi moldando a religião para as pessoas e não o contrário, né? Isso. As pessoas hoje não estão a mais como aquele barro na mão do oleiro ali para ser moldados, não. Ela quer algo pronto para ela, ou então que ela está escolhendo, né? Eles querem moldar, né? Ou quer moldar. Então, Você ou construídos. quer moldar a igreja, Eu vi agora querem uma moldar mulher aí, atriz pornô, inclusive. Eu não vou citar o nome dela, mas é atriz pornô. Quem filma ela na execução do seu serviço, digamos assim, entre aspas, é o filho dela. E ela disse que agora quer abrir a igreja para ela. Não, já abriu. Então, assim, Já foi lá, foi? é um inferno puro. Eu não. Bate aí no sininho, gente. Ele Foi na igreja. Eu não podia Ele pegar a está piada, demais. gente. Eu não podia. Ele está demais. Não, Ele é está porque ele demais. afirmou, já abriu Ele a igreja. esqueceu que eu sou da igreja conservadora. Eu não sou de uma igreja de parede preta. Ele esqueceu. Então, voltando aqui ao nosso diálogo, você está certo, Alisson. As pessoas precisam, de alguma maneira, cair em si. Fazer a leitura da sua vida. Então, eu vou repetir novamente. Vou dizer para meu pai, olha o que ele disse. Vou dizer para meu pai, pai, pequei contra os céus e perante ti. Eu não sou digno mais. Então, isso é de uma demonstração de uma verdadeira mudança, de um caráter de fato renovado. Humildade, né? Tem um pouco da humildade também de você reconhecer. Agora, deixa eu dar só uma chavinha aqui, que a gente às vezes passa despercebido. Você veja que quando ele faz essa confissão dele, a primeira coisa que ele faz é assim, pequei contra o céu e contra ti. Veja, qualquer pecado que você cometer, mesmo que seja de menor porte, digamos assim, com uma pessoa, antes você ferir o coração de Deus. Isso. Antes você ferir o coração de Deus. Então você tem que pedir perdão a Deus Céus e contra. contra ti. Só um adendozinho. Muito bom, muito bom. Bom, eu tenho uma opinião diferente. Eu vou aproveitar que você dá esse espaço, porque existe o pecado que não é contra Deus, é o pecado contra o corpo. Mas, nesse caso, ele, de fato, pecou contra os céus. Eu vou concordar com Alisson nesse caso, porque ele quebrou o mandamento de não honrar. Então, quando ele quebra um mandamento, ele não está apenas pecando contra o Pai, ele está pecando contra Deus. Mas eu acho que mesmo quando a pessoa nesse peca aspecto, contra o seu né? corpo, você acha que você não pecou contra Deus, não? Porque se Deus me deu um corpo para me honrar e cuidar dele, se eu Ele tô não é pecando... templo do Espírito Santo, a gente vai fugir Não, muito do e- contexto. Vai, é vai. melhor... Não. É porque, assim, existem... Por exemplo, você tem pressão alta Sim, e você insiste em comer aquela pizza que está aqui guardada. eu não comi. Então, Pouco. de alguma maneira, você está pecando contra você. Agora, Deus vai deixar que você, de alguma maneira, você não vai viver tanto quanto outra pessoa que se cuida, entende? Certo, mas isso é consequência. Então, mas a aí... pergunta é, pecou contra Deus também ou não? Porque é o seguinte, uma coisa são as consequências. Tipo, quem adultera, como o Alisson falou, vai ter uma consequência. Quem mente vai ter outra consequência. Não é que o pecado é maior ou menor, mas as consequências elas são diferentes. Quem, por exemplo, como a Alice, comeu uma pizza e meia ali sozinha, então ele vai ter uma consequência de engordar mais. Então, mas se ele já sabe que tem pressão alta, então é um erro. Risco O de pecado não é o diabetes, erro. risco de O pecado diabetes. não é o erro. Sim. Você entende? Então, Eu não estou discutindo o que é pecado ou o que é erro. A minha questão... o pecado a minha é erro. pergunta- O pecado agora Sim. é erro contra quem? Então, a minha né? pergunta é, quando ele peca
certo? No caso, com o seu corpo, porque foi esse o ponto que você levantou. Sim. Ele também não está pecando contra Deus? Então, Todo pecado você pega primeiro contra Deus. você Contra os pode, céus você acha primeiro. ou você tem certeza? Não, eu estou Então, afirmando. Porque é o seguinte, pecado é o que a Bíblia diz que é pecado. Certo? Pronto. Se a Bíblia não fala que é, então não é pecado. Se a gula, então a gula não é pecado. Não, A Bíblia diz a que Bíblia a gula é diz pecado. que a gula é pecado. Então pronto. Então é pecado. Então eu estou pecando contra Deus. Ele entendeu? comeu a pizza e Não, meia não, mas gula. gula não é comer uma. Se eu sou orientado, Pizza. vamos lá. Se eu sou orientado, Gula eu não é comi outra- isso tudo não, quero deixar claro. Então, Vamos lá. Se eu sei que tenho pressão alta, então eu tenho a consciência. Aí eu vou lá e como de forma demasiada. Eu estou desobedecendo. Sim, você Eu está tô cometendo pecando. o pecado da gula. então, mas não contra Deus. Porque Mas você acabou de Não, dizer cara- que todo pecado que está escrito na Bíblia é contra Deus. Você acabou de dizer. Não, E se não, eu gula- não falei isso não. Não, quem Tá falou gravado. fui eu. Quem falou foi eu, ele. eu Bate aí falei. a sininha que ele tá confuso. TDAH dele já tá operando. É o seguinte, eu falei o seguinte, que pecado é aquilo que Deus diz que é pecado. E Então, aí, o por que exemplo, você acha? Deixa no comentário aqui. por exemplo, tatuagem é pecado? Eita, vai agora. Vai fugir do contexto. Não é para tatuagem é pecado. Então, por exemplo, está escrito isso. Você está perguntando ou Pronto, você tá... Eu sou você tá entendendo? entrevistador, mas- Não, eu tô querendo dizer, no contexto aonde existia uma proibição para as marcas, também existia a proibição para comer peixe de couro, Sim, para esse comer aí nós camarão. sabemos, Então mas- tem todo um contexto. Mas Então nós eu não estamos posso. falando da eu não- gula. A E gula não é tá isso, nesse e não é isso que eu estou campo. te falando. Mas a gula não está nesse E campo. não é isso que eu estou te falando. Então, por exemplo, Não pensei que meu adendo ia dar tanto muitas problema. Por pessoas. que tu foi comer demais? Eu não comi Não, o muito. que eu tô vou querendo é o comer- seguinte, que existia uma proibição não apenas de fazer marca no passado, mas de comer, por exemplo, um peixe de couro, um camarão. Então, se alguém comesse aquilo, estava transgredindo. É isso que eu estou te Certo, falando. essa parte eu entendo. Então, o pecado é quando existe uma regra e a regra é quebrada. É por isso que foi preciso pregar toda essa conjuntura da regra para que o homem entendesse que ele era pecador. Nesse caso pontual, o filho que é pródigo, ele quebra uma regra. Por isso que ele confessa, Porque ele não Alisson. honrou pai e mãe. Ele confessa literalmente. Tudo isso é uma declaração de arrependimento genuíno. Sim, reconhecer. Eu não apenas pequei Já tá dando a contra quinta ti. volta em Jericó e ainda não terminou. E ainda não respondeu a minha pergunta. Eu vou refazer Mais a do que isso, tá difícil, hein? minha pergunta é o seguinte, bem Sim. claro. Eu já entendi, você já citou e eu concordo. Então você disse que não entendeu, agora disse que entendeu, né? Então tá bom. Tá retudante. estão Eu com entendi, sono. eu entendi esta parte, Sim. ok? Quando você diz que o que está na Bíblia, que dizendo que é pecado. Tudo certo. Você citou até algumas coisas do passado, cerimoniais, etc., leis cerimoniais, várias coisas. Eu não estou entrando nessa. Sim. A minha questão é o seguinte. O pecado de Alisson hoje, da gula, Mas não foi gula. O que Alisson fez não foi gula. Gula é. Meu Deus do céu. Não. É o que a gente tá falando. Muda aqui é o que- personagem que eu tô me sentindo que, já tipo, incomodado aqui. O que Alisson, Já que tá me por dando vontade exemplo, de comer de é novo. um exemplo, é um exemplo hipotético. Digamos, vamos tirar de Alisson, alguém tem diabetes e pressão alta. e pressão alta e sabe que não pode comer o quê? Quem tem diabetes? Docinho. Doce. Então, não existe uma regra assim, não coma doce por conta da diabetes. Então, você está pecando contra o seu corpo diretamente. Aí Alisson faz aí, então você está pecando contra os céus. Tá, tudo bem, é uma interpretação. Ah, porque eu tô abreviando o tempo que Deus me quer aqui na Terra. Tá, e... Mas qual seria o pecado da gula, Mas é uma então? Me responde, interpretação. então, já que você está fugindo tanto dessa resposta, está rodeando tanto, qual seria o pecado da gula, na sua opinião? Gula. Você sabe o que é gula? Então, me explique, por É favor. a Sou falta do entrevistador. freio. É a falta do freio Pronto. da comida. Ok. Então, uma pessoa que... O que seria necessário para ela seria 500 gramas, ela come 1 quilo, 1,5 quilo. Seria gula? Aí você já eu chamo isso de fruto da carne. É aquilo que a Bíblia fala assim, falta de domínio próprio. Pecado Então, mas contra Deus, primeiramente. é pecado contra o corpo, é a carne. Sim, eu entendo. Então,
vamos falar do filho pródigo, porque eu sei que daqui cada um vai defender as suas teses e ninguém. Mas os entrevistadores, depois vocês pesquisem e vocês vão ver o que é pecado contra o corpo e depois o que é pecado contra Deus. Só um detalhe, os Mas telespectadores. Os entrevistador aqui sou eu. Os entrevistadores, eu estou falando dos entrevistadores. Mas manda o pessoal botar nos comentários aí o que acha, né? Gente, afinal, gula. Porque a resposta. Não, gula não. Todo pecado, independentemente se é contra o corpo ou não, você acha que é Por pecado que ou que não? gula lhe afetou tanto? Não, porque a gente tava falando sobre... Gente, para não entendi. parecer que eu tô chato, é o seguinte, porque a palavra pecado é erro. A palavra mais técnica para pecado é erro. Então, quando eu falo de pecado, eu não estou tecnicamente falando contra Deus. Aqui, essa palavra foi atribuída, de fato, à questão da visão judaica e da visão cristã, mas é uma palavra que já existe no vocabulário. Então, o que é pecado? É erro, é quando você deveria fazer uma coisa e você não fez. A gente chama assim, errar o alvo, entende? Então, eu posso errar contra mim mesmo. Ok. E eu posso atrair as minhas... Eu quero pedir o seguinte, o pessoal que está assistindo, faz o seguinte, coloca aí nos comentários. Primeiro, dá uma curtida aí, gente, vai. Dá uma curtida, você tem noção o quanto foi cara essa pizza, essas pizzas, E entendeu? Alisson comiu. Ele comeu 1,5 só, deixa de exagero, o restante foi tu. Uma fatia e meia. Opa, a mentira é pecado contra Aí Deus, aí é pecado contra os céus. É porque vocês não conseguem ver, mas o estúdio tá lotado aqui, aí vi sobrar pra mim. Aí é pecado contra os Aí céus. é. Quer dizer que se voltando sair um aqui. pum aqui, é só os gordinhos, né? Então, Vai voltando aqui. Dê o seu like, compartilha, a gente ajuda a gente, vai. Mas olha, coloca aí o seguinte, bem simples. Afinal, o pecado, por exemplo, da gula, é um pecado somente contra o corpo, ou todo pecado, como disse Alisson, é um pecado contra Primeiramente, Deus? primeiramente contra Deus. Ou seja, contra os céus e contra ti. Mas o pastor Lucas pensa diferente. Ele acredita que alguns são contra o corpo. É um erro contra o corpo, mas não é um erro. Vai ter as consequências. Vai ter as consequências, Normal, lógico, mas não é um erro contra Deus. Ok, vamos seguir. O Pai, o amor que perdoa. E esse ponto aqui, ele é bem interessante. E vamos lá. Pastor Lucas, vamos logo começar com o senhor. Perfeito. Certo? O pai correu ao encontro do filho. Eu sei que o senhor já vai dizer, teologicamente, os dois se encontraram ali, porque o texto fala, né, que eles correram, né, no plural. O filho foi ao encontro do pai. Sim. O pai, quando avistou, isso significa que, de alguma maneira, o pai estava Já esperando. estava olhando a estrada, isso, certo. Então, veja que é uma característica aí de Deus. Sim. De esperar o retorno dos filhos. É Veja, isso? a gente tem desde o Antigo Testamento ao Novo mesmo, por exemplo, perto está o Senhor de todos os que invocam de coração. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar minha face, então veja, tem um então, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados. Eu tenho vários outros textos que falam sobre isso, inclusive no Novo Testamento também. Então, essa é a boa notícia da salvação, pastor Bruno e Alisson. A boa notícia é que Deus enviou o seu filho. Ou seja, Não, Deus... Mas a pergunta, só Sim. fechar a pergunta. Beleza. Pai correu, se encontraram, você vai dizer. Mas o que isso nos revela sobre o caráter de Deus? Perfeito, é isso. Essa é a boa notícia do Evangelho. É que Deus, ele é um Deus perdoador. Deus é um Deus que está, além de habilitado para perdoar, é um Deus que nos ensina a perdoar 70 vezes 7. O que mais me constrange em todo esse processo, imagina que Jesus, na cruz, pagando toda a dívida que não era dele, era nossa, Sim. depois de toda a humilhação, ele chega e fala assim, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Então, é de um constrangimento. E é a primeira fala, né? Assim, não é? Eu estou certo? É a primeira fala depois que ele está na cruz, que a cruz sobe.
Não, é no momento da humilhação, Do- porque do- estão lá tirando as questão da vestes roupa, deles, rasgando estão as lá. roupas, É no exato. momento depois que ele já foi massacrado e agora ele está sendo humilhado. Sim. Então ele fala esse contexto. Então, assim, ele não precisava, porque ele já estava ali, já era um ato de graça e de misericórdia. Mas ele pede pelos outros. mas ele ainda vai lá e diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Aí o apóstolo Paulo, quando reflete sobre tudo isso, ele chega numa tese que diz assim: poxa, o amor de Cristo nos constrange. Então, faz parte da essência de Deus a generosidade. E o perdão. Deus é o Salvador. Deus é aquele que abençoa e Deus é aquele que provém. Faz parte da natureza de Deus esse perdão. De alguma maneira, a misericórdia, a graça são eu vou falar de atributos, mas seria outra palavra. Atributos de característica, nesse caso, não do ser, mas de característica. Deus é gracioso por essência. Deus é misericordioso por essência. Tipo assim, Deus é aquele Deus que, se você der um passo, como o filho pródigo deu, ele vai correr. O filho pródigo estava andando ao encontro do pai. O texto fala assim, que o pai, quando olhou, versículo 20, não foi isso? Viu o filho pródigo estava indo ao encontro, e aí o pai, quando viu, se moveu de íntima compaixão. Olha o que o texto fala. Correndo. É forte. Ou seja, você vai ao encontro do perdão e Deus corre para te salvar. Deus corre para te perdoar. Eu vou falar uma coisa assim, é difícil demais perdoar. Eu não sei se você já teve algum tipo de problema que você precisou perdoar. Você sabe como é difícil perdoar. Mas imagina, um indivíduo está andando para o caminho do perdão. Deus está correndo para perdoar. Não tem outra demonstração do caráter e aí eu de pergunto Deus. a você, alguém está ao seu caminho para pedir perdão? Perfeito. Você foi ferido. Sim, Porque sim. Deus, ele não estava ferido, mas ele foi ferido. O pai foi desonrado, O né? pai foi desonrado, né? O pai, no caso aqui, né? Que tem até a figura de Deus, no caso. Sim. Mas o pai, ele foi desonrado e ele sente a falta do filho. Então, veja bem, o pai, ele estava ali. Então, imagina você agora. Você foi desonrado. Sim. E aí a pessoa está na sua direção para pedir perdão. E você correr na direção dela para perdoar. É como se você... É o que o texto demonstra. Uhum. É como se o pai estivesse mais Interessado em te perdoar do que o próprio filho pedir perdão. O filho queria também, lógico, mas assim... Houve o arrependimento, sim, houve a conversão. A conversão, que foi o fato dele cair em si, o fato dele se levantar e ir em direção. Isso. Ótimo. Mas assim, o que isso nos mostra, e eu quero realmente dar ênfase a essa parte do texto, é que o pai... Quando você se direciona para o pedido de perdão, ele corre na sua direção para te perdoar. Isso é muito forte. Isso Deus tem interesse, né, Alisson? Sim. O interesse é de Deus de perdoar. Por isso que o texto de João 3,16, que é o texto universal do amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho. Ou seja, Deus já está predisposto. Sim. A perdoar. Agora, o coração é duro, cara. É aquela questão. Não dá para perdoar Alisson se Alisson não reconhece e não se move para o perdão. Sim. Se Deus não faz isso, por que eu iria fazer? Isso já é assunto para outra questão. Mas eu vi uma frase, aí Alisson vai discordar comigo para a gente ficar em empate. Mas eu vi uma frase interessante. Ninguém mais vai para o inferno pelos seus pecados. As pessoas estão caminhando em direção ao inferno por não receberem o perdão de Deus. Ou seja, está fazendo sentido para você?
as pessoas não estão indo para o inferno por conta dos seus pecados. Porque o perdão já foi liberado. O perdão é Cristo. Então, assim, por que elas estão indo para o inferno? Porque elas não aceitaram o perdão. É só aceitar o perdão. É tão simples assim, pastor? É, porque o preço já foi pago. Sim. Então, aceita o perdão. Agora, para você aceitar o perdão, Você tem que cair em si e você tem metanoia, que se reerguer, que é a e tomar a transformação. decisão. Então, e é o esse é que é o caminho. problema. Humildade também de reconhecer, né? As pessoas não têm mais... quando eu digo as pessoas, é assim, o evangelho não é mais o evangelho de confronto. Agora tem a super graça, né? Cara, é muito difícil. Então, assim, a primeira Vai vivendo pregação... tua fé aí que tu vai tá indo Vai pro dar inferno certo. e tá indo bem. Então, exatamente, as pessoas estão na igreja, de alguma maneira, com medo de ir para o inferno, mas não caindo em si, fruto de uma mudança de mentalidade e fruto de uma decisão. Eu preciso do perdão. Você me entende? Ou seja, o que você está dizendo é o seguinte, que tem muita gente, olhe bem, isso é forte. Tem muita gente indo para o inferno porque não aceitam o perdão de Deus. Não Não reconhece. não reconhece que precisa desse perdão. Não, hoje você vê coisas absurdas, né? Olha, Deus nos prometeu uma vida abundante. E vamos ser sinceros, não é difícil ter uma vida abundante. Não é. Porque eu estou falando abundância, eu não estou falando de riquezas. Dinheiro, né? De dinheiro. Estou falando abundância da vida, de felicidade, de alegria e tantas coisas. Observa comigo. Hoje eu estava vendo uma reportagem, um jovem de 26 anos, que ele se identifica como guaxinim. Não é brincadeira, é engraçado para alguns, mas ele se identifica, ele se veste como guaxinim, ele come comida de guaxinim, anda Então, quem como é o guaxinim. pai desse jovem? É um guaxinim. Então, como é que um camarada vai cair em si? Então, vou pegar o gancho de Alisson. O maior milagre é o milagre da conversão, do arrependimento. Verdadeiro e genuíno é. Porque, assim, a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, assim, pela escassez do verdadeiro evangelho... Porque na essência do arrependimento está assim, ó, eu reconheço, eu não sou nada e sou hiper carente da graça de Deus. Eu preciso de Deus. Então é um milagre a pessoa fazer isso. Sim. Ele vai fazer isso se for, de fato, confrontado com o verdadeiro evangelho. Assim, claro, aqui é uma parábola. E digamos assim, as circunstâncias levaram o indivíduo a voltar. Mas, na vida prática, como é que alguém pode... Eu acho que o tratamento na casa do pai fez ele refletir e lembrar. Sabe? Ou foi a luta que ele passou? Mas a luta e a sarjeta que ele estava vivendo também fez ele... Porque se ele não tivesse na sarjeta, luta ele ia Ele lembrar... ele estava de novo no encanto, naquele Isso, encanto. Né? exatamente. O encanto caiu por terra e ele caiu em si. Então, É mais ou menos por aí. Só que assim, nem todas as pessoas que, quando o encanto cai por terra, utilizando o termo que você utilizou, outras são vitimistas. Vão Não, começar a achar culpados. tem Foi isso. aquele camarada que roubou meu dinheiro. Não, tem ou isso. foi isso. É interessante isso. Olha o tipo de pessoas que tem. Quando o encanto acaba, o dinheiro acaba, os amigos se afastam. Quando esse tipo de situação revoltado. acontece. Primeiro você tem a pessoa que se torna é a vítima. O vitimista. Não, Né? eu estou aqui porque a igreja me feriu, porque o pastor me expulsou, porque ele me confrontou, porque não sei o quê. É o vitimismo, ok. A culpa não é minha, a culpa é do pastor, a culpa é do diácono, a culpa é do fulano, de Beltrano, ok. Tem o outro, que é Bota aquele. a culpa até no diabo, muito nele, O né? revoltado. dele. Tem o Tem revoltado. o revoltado que, tipo assim, culpa até Deus. No revoltado é o irmão do filho pródigo. Vamos já chegar nele. Né? Mas assim, ele se revolta, ainda na ideia ainda de comparação com o filho pródigo, ele caiu o encanto, né? Acabou o recurso, acabou o momento da falsa felicidade. Ele começa a perceber que ele está sofrendo, mas na verdade ele está sofrendo desde antes, só que agora que ele está percebendo que o encanto caiu, e aí o que ele acha? Ele está revoltado. Em vez dele reconhecer que o erro é dele, ele começa a se revoltar e ficar com raiva de tudo e de todos. E tem ainda um outro perfil, que é a pessoa que cai, o encanto, mas ela não
reconhece que precisa voltar. E desce mais uma casa para o inferno. E desce mais e mais e mais. Sabe por quê? Porque ela... E não, eu não estou falando nem da pessoa que tem vergonha, eu não estou nem falando daquela pessoa que acha que não está pronto ainda para voltar, porque a estrada é longa, porque o caminho é longo, porque não sabe como é que o pai vai receber. Tem essas também. Mas é o fato da pessoa, olha bem isso, é o fato da pessoa, literalmente, ela olhar e dizer assim, eu não quero. Mas é justamente isso. Eu vejo por esse caminho, veja. No caso dessas 3 parábolas, a ovelha perdida. Então o pastor deixa as 99, vai atrás daquela que se Em perdeu. segurança, Né? E vai atrás daquela que se perdeu. A moeda, a mulher procura. varre. No caso desse que vai porque quer ir, ele não vai atrás. Muito bom, Ele muito não bom. vai atrás. Muito Ele bom. deixa a pessoa cair em si para a pessoa Muito voltar. bom. Porque ela já está convencida Sim. de que ela decidiu mesmo, por livre consciência, dizer Ela assim, foi. eu quero viver Ele esse não inferno caiu aqui. no buraco como uma a ovelha. ovelha, não se perdeu em meio à poeira como a moeda, não, ele saiu, ele pegou Ele a tomou a herança, decisão saiu. e foi. Isso. Ele foi premeditado, ele sabe o inferno que ele está indo. Sim. E ele é tão cheio de si, por isso que eu falo que é um milagre, reforço, é um milagre a pessoa ter um arrependimento genuíno. Porque ele não reconhece e diz assim, eu errei, velho, eu vou voltar. Ele não tem essa coragem. É preciso ter coragem, é preciso humildade, é preciso ter... É só Deus mesmo, o Espírito Santo vai fazer a pessoa tomar essa consciência, sabe? E Alisson, ó, depois que o filho chega, Sim. certo? Dessa carreira, Esse encontro. esse encontro maravilhoso, o pai o vestiu com roupas novas, colocou um anel, fez uma festa. Como isso representa a restauração que Deus faz em nós? Então, vê, a palavra perdão, por exemplo, perdoar, doar tem a ver com amor, né? O doar é amor, se dar, doar. A palavra, o per, que é esse sufixo antes, ele vem da química. Na química, quando você pega um átomo e estressa ele até o final, antes dele se desfazer, ele tem esse nomezinho chamado de per. Então ele está o que está querendo dizer então com a palavra perdão? É o amor elevado até a última instância. Então, quando você faz uma coisa, essa coisa está feita. Mas quando você faz ela bem feita, ela fica perfeita. Você colocou mais excelência. Então, isso prova o caráter de Deus, da honra que Ele é. De dar roupa nova, de vestir, de tirar aquela nojeira, aquelas vestes antigas que representam o pecado e a perdição e colocar uma roupa nova e revestir a pessoa com uma nova vida. Seria aquele do despir do velho homem, se vestir do novo homem, que a palavra fala? Tem a ver com isso, eu vejo também com isso aí. Também essa questão do anel, né, da honra, de reconhecimento Renovar de paternidade, de renovar a aliança, de fazer uma festa para celebrar. Porque, como eu disse, reforço mais uma vez, é um milagre tão grande que a gente tem que matar um novilho mesmo para fazer uma festa, porque aquele teu irmão estava perdido. Né? Que é o próximo ponto que a gente vai tratar. Mas ele ganha também sandálias, né? Sandálias para os pés. Então, assim, você vê que tudo que ele estava totalmente vulnerável, digamos assim, desprovido, pronto, a palavra é essa, desprovido, ele o Senhor vem e começa o pai vem e começa a restituir. Então, anel, questão de honra, de paternidade, de reconhecimento, roupa nova, vida nova, sandália para poder ele começar a caminhar novamente. Né? Enfim, é o amor de Deus elevado até o extremo. A palavra perdão, o per, tem a ver com isso. Com a questão, é na química que tem isso. Quando eu ouvi isso a primeira vez, minha mente fez um boom, sabe? Meu Deus, que perfeito. Ó, perfeito. Ficou mais de que feito. Ficou perfeito. Então, tudo que você for olhar e tiver essa palavra per, esse sufixo per, você já vai ter essa noção de que é algo que foi estressado, levado até a última consequência. Perseverança. Ser severo consigo mesmo. Persevero. Por que perseverança? Porque você precisa ser severo consigo mesmo. Vai doer, mas eu vou. Vou levar até o extremo com Cristo. Por isso que Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele está dando. Então, a palavra per tem esse sentido, esse sufixo. Na verdade, não é uma palavra, é um sufixo. Per tem a ver nisso aí. Então, é o amor de Deus tão transbordante, tão levado ao extremo. O perdão é o amor de Deus elevado ao extremo.
Quando a gente consegue perdoar alguém, a gente está, de uma forma ou de outra, vou usar até uma palavra que é usada no meio digital, a gente está emulando, né, imitando ali a forma de Deus amar. Agora, tem uma coisa interessante, é que o filho, ele veio preparado para trazer condições. Né? Trata-me como um dos teus empregados, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai não impôs condições para o filho voltar. Ele simplesmente amou. Então, o perdão é um ato de amor. Sim, é levado ao extremo. E sem condições. É uma loucura, perdoar é uma loucura. Agora, o perdão... Perdoar é quase uma loucura. Você dizer assim, como é que eu vou perdoar a pessoa que fez tão mal para mim? Agora, o perdão faz... Parece louco, né? Faz bem mais a quem perdoa do que a quem recebe. Aí eu já acho que, né? Porque se você... Depende. É porque eu sei que a gente vai fugir um pouco do contexto, mas é porque o perdão... Eu consigo... Porque o perdão é o amor de Deus. Ele libera. É libertador, né? Então, é porque, por exemplo, quando você não perdoa, é como se fosse um cano entupido. Limita ali a passagem quando você não perdoa. Entendeu? E quando você perdoa, é como se fosse a passagem liberada. E assim, a psicologia moderna fala, né, que por causa da falta de perdão, existem as doenças psicossomáticas. Quer dizer, você vai remoendo aquelas coisas. Eu quero partir do pressuposto, tem que bater. Falei demais, foi? Foi. Bota no chão aí. Bota aí, vai. Na mesa. Pronto, o Lucas está com a palavra. Eu quero partir de um pressuposto para a gente não cair em alguns outros problemas teológicos. Por quê? Por exemplo, Deus perdoa todo mundo ou Deus está disposto a perdoar? Deus está disposto a perdoar, mas para isso então tem que ter então a gente não pode dizer que não liberar o perdão faz mal. Está disposto a perdoar é uma coisa. Não, mas quem está disposto a perdoar, libera o perdão. O amor não é perdão. O amor é um ato sacrificial. Perdão é cancelamento da dívida. Então, só cancela a dívida quem reconhece que tem dívida. Você me entende nessa perspectiva? Não. Porque, por exemplo, vou tentar... Me ajude. Fala por parábola. Vamos lá. Quando você perdoa uma pessoa, uma dívida da pessoa, você está amando ela. É lógico. Ao extremo. Não, tudo bem. Mas o amor parte da perspectiva, certo? Do sacrifício. O amor ágape é um amor sacrificial. O perdão parte de uma perspectiva de que alguém lhe deve. Então, alguém precisa se sentir, de alguma maneira, devedor para pedir o perdão. Sim. Então, exemplo, por quê? Aí eu vou voltar para aquela nossa conversa anterior. Por que as pessoas não mudam de mente, não caem em si, elas não pedem perdão. Você vê que aparece 2 vezes aqui. Sim, você mas falou assim, a pessoa precisa pedir perdão para ser perdoada? Só um momento. Sim, ele fez... Alisson falou assim, ele fez um ensaio de pedir perdão no versículo... E ele pede o perdão. E ele pede o perdão. Eu sei que ele pede. E aí, veja, ele diz assim, escute, não sou digno de ser chamado teu filho, me recebe como o teu servo. Então, como houve o cancelamento da dívida, então a resposta do pai não poderia ser diferente. Filho tem autoridade, filho tem anel, meu filho não se veste de todo jeito, meu filho tem que estar no caráter de filho, porque houve um cancelamento da dívida naquele aspecto. Então, a gente pode cair no erro teológico, se a gente for tratar essas coisas assim, do universalismo, que tipo, Deus perdoa todo mundo, se Deus perdoa todo mundo, ninguém vai para o inferno. Entende? Não, Deus perdoa aquele que se arrepende. E não é isso que a gente está querendo dizer? Agora Sim, você tudo bem. entendeu, pronto, Certo, que bom, beleza. gente, ele entendeu. Só que assim, mas existe... Calma aí. Ninguém levantou isso, né? Mas existe a questão, beleza, de Deus, tudo bem, que é realmente o contexto,
Mas, Porque vamos o lá. amor, Nós não podemos Deus confundir. amou. Não, tudo O bem, amor mas- é uma coisa, o perdão é outra. Corta o microfone só um minutinho, por favor. Brincadeira. Bate aí isso. Brincadeira. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte: alguém errou contra mim. Ou, utilizando a sua palavra, alguém tem uma dívida contra mim. Ok? Eu estou Então- disposto Certo, mas vamos lá. a perdoar. Eu, independente do pedido daquela pessoa, eu tenho que perdoar. Então, estou disposto a perdoar. Sim, não é só estar disposto, eu tenho que ter atitude de perdoar. Eu tenho que perdoar. Não é só estar disposto a perdoar quando ela vir. Eu tenho que perdoar independente se ela vir ou não. Olha, o pai já tinha perdoado antes do filho Eu ia voltar. falar isso agora. É questão de O pai- decisão. O pai já tinha decidido há Exato, muito o pai já- tempo. olha, o filho saindo, veja bem, o filho saindo, agora, também em parábola que eu estou falando, tá, né? O filho saindo com as suas coisas, com a sua herança, o pai olhando ele indo para a estrada e o pai já perdoando ele. Meu Deus, não sabe de nada. Ele vai sofrer. Exatamente, ele vai voltar. Lá O vai pai ele. já ali. perdoou. Então, eu não concordo que é necessário ele voltar para o pai perdoar. Não é só estar disposto. Não, já perdoou. Olha o que diz Efésios 4:31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Aí vem, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. É como se a falta Isso, de perfeito. perdão... Exatamente. Mas não é só estar disposto, é perdoar, mesmo que não me venha me pedir perdão. Não é isso que o texto está dizendo, não, viu? Mas eu entendi o que você quer dizer. A gente chama isso na igreja, no popular, de assim, libere perdão, né? Libere perdão. Eu entendi o que você quis dizer. É um Mas processo, né, de a gente estar evoluindo espiritualmente e também, assim, se baseando na figura do varão perfeito, que é Cristo. Aí vai chegar um tempo que você vai estar cada vez mais, digamos assim, entre aspas, com musculatura para tomar certas decisões antes mesmo de qualquer coisa acontecer. Alisson, veja bem, Alisson. Pensa comigo. Jesus não é o nosso exemplo? Sim, claro. Tá? Jesus está na cruz. Ao lado de Jesus, nós temos dois malfeitores. Um se arrependeu. Um disse assim: rapaz, nós estamos aqui porque merecemos. Esse não. Aí virou para Jesus e disse assim: lembra-te de mim quando vieres ou quando entrares. O outro Mas não. ele pediu perdão? Claro! Ele reconheceu. Veja que a postura de você cair em si, da mudança de Sim, mentalidade, ele caiu em si, concordo. e voltou para Cristo. Ele voltou para Cristo. Ele não só defendeu Cristo, ele voltou para Cristo. Lembra-te de mim. O outro, veja que Cristo estava disposto a perdoar o outro também. Então, que a gente Veja, vai mas nesse deixa eu só assunto- falar uma coisa para Porque Mas o peraí. outro não foi para o paraíso. ou o outro foi para o paraíso. Então, já que vamos Você está me entendendo questionar assim, nessa questão? Pedro negou Jesus 3 vezes, certo? E aí, a mensagem que é enviada para Pedro é o seguinte: chama os discípulos e a Pedro. Ok? Pedro não tinha voltado ainda. Pedro não tinha pedido perdão ainda. E ele já tinha sido perdoado. Ou não? Jesus não tinha perdoado Pedro. Homem. Mas Tinha perdoado até mesmo o Judas. O problema é que Lógico. cada um, um Pedro reconheceu e E Judas não voltou, reconheceu. e Judas desistiu. Mas aí é a consequência de cada um. Eu concordo que a pessoa tem que voltar. Eu concordo que a pessoa tem que fazer essa mudança de conversão, cair em si e voltar ao caminho. O que eu não concordo com o ponto que está sendo levantado é que é necessário que a pessoa venha para eu perdoar. Não, eu estou disposto a perdoar, mas eu só perdoo quando a pessoa vier. Não, eu perdoo independente. Deixa eu te dar outro texto, Vai. para facilitar o seu entendimento. Se algum irmão tem uma queixa contra ti, ou se você tem uma queixa contra algum irmão, vai lá e fala para ele: ó, eu tenho um problema contigo. Se ele não aceitar, leva uma testemunha. Sim. Se mesmo assim ele não aceitar, leva outra. Se na segunda vez ele não aceitar, o que é que o texto diz? Leva a igreja. Hã? Leva a igreja. Não, o texto não diz isso, não. O que é que o texto diz? Trata ele como o quê?
republicano, trata ele como um gentílico. Ou seja, o cara não quer perdão. O cara não Pai, quer reconciliação. perdoa. Ele não sabe o que... Brincadeira, foi só aproveitar. Mas veja, essa frase aí que Jesus fala na cruz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus, Deus já está pronto para perdoar. É isso que eu tô dizendo. É isso que ele está falando. É isso. Deus já está Sim. pronto para perdoar. Concordo. Deus já é o mas perdão encarnado. Deus, Certo. né, Jesus já é o perdão encarnado. O amor é isso. O perdão já foi dado. Isso. Agora a pessoa precisa se reconhecer. É isso. Porque se você for olhar entre Pedro e Judas, os dois tinham perdão para eles. Sim, tinha um perdão pros Agora dois. Judas não quis reconhecer. Ele desistiu. Né, ele desistiu. Agora, tá. Mas vamos trazer É para outra nós... coisa polêmica que eu não vou brigar com o meu bispo aqui, não, viu? Eu não vou brigar com o meu bispo, que Mas, olha- Judas era o filho da perdição. Mas é outra Sim, mas filho da perdição questão. porque ele mas- decidiu ser, né? É outra questão É uma aqui, decisão. mas É decisão, é eu escolha. espero que Senão a gente vai você pra me entenda. predestinação. Eu espero que você me entenda. É, senão... Eu espero que você me entenda que perdão é um cancelamento da dívida. Antes do perdão, houve, claro, que o pai é o que vai... Nesse contexto da parábola, a história começa por Jesus estar junto dos pecadores. Então, é ilógico. A iniciativa sempre é de Deus. Ponto final. A predisposição do perdão é sempre de Deus. Agora, nesta parábola em especial, nós temos duas circunstâncias que a gente não pode ignorar. Ele caiu em si e, quando ele caiu, ele levantou-se. E foi em direção Ou ao pai. seja, vamos voltar aqui para aquele lance que a gente falou de Zaqueu. Zaqueu subiu para ver Jesus, mas Se você desceu não tá para se entendendo, encontrar. volta ao episódio anterior. Mas desceu para se encontrar com Jesus. Então, assim, ele teve um encontro com sua mente e depois ele teve um encontro com a sua realidade. E ele ensaiou, muito bem colocado por Alisson aqui, ele ensaiou, disse, será que como é que vai ser? Eu vou falar para meu pai isso. Quando ele avistou, ele falou exatamente o que ele disse que ia. Ensaiado. Confessou. Aí entra naquele seu texto. Verbalizou, né? Confessarmos os nossos pecados uns aos outros, não é? Então, ele confessou. E aí, aquela dívida, ele disse, olha, eu pequei contra os céus e pequei perante ti. Eu vou fazer Acabou-se. eu já deveria ter encerrado essa pauta, esse Entende? bloco. Mas você entendeu? Entendi, mas eu quero fazer um exemplo aqui agora. Como é que eu vou perdoar alguém que não tem dimensão? Alisson, vamos pegar um exemplo aqui. Alisson erra contra você. Sim. Te trai, te machuca, te fere. Oh, que lindo. Dá um foco nisso, gente, por favor. É tão bonito essa Eu te amizade. perdoo. É tão bonito. Vamos lá. Ele erra contra você, certo? Sim. Ele erra, ele não reconhece o erro, ele não te procura, ele vai embora. O que você faz? Você fica apenas disposto a perdoar ou você perdoa? Está escrito no livro de Hebreus. Não haja em vós raiz de amargura. Sim, eu li aqui Então, agora há pouco também. Eu não Efésios, né? Eu não eu li posso, eu não posso nutrir nenhum tipo de sentimento que vá macular a imagem de Cristo na minha vida. E isso é uma coisa. Como disse o apóstolo Paulo também, dê lugar à ira. Dê lugar à ira significa dê passagem quando alguém fizer alguma coisa contra você. Ponto. Perdão é para quem pede. Aí você leia Filemão que você vai entender o que é que eu estou querendo dizer nesse aspecto. Perdão, nesse aspecto, é para quem cai em si e para quem se levanta. Tá, Você que está me ouvindo aí, não interessa o erro que você caiu. Pode ser um erro simples de abandonar, digamos assim, a vida com Deus, ou pode ser o maior pecado. O segredo é sua mudança de mentalidade e sua decisão. Deus já está lhe esperando. Já existe um anel preparado para você. Mas você precisa levantar-se e sair dessa sua posição. Você não respondeu. Você leu textos, citou textos, falou. Eu vou ok. responder o que você quer. Diga Não, lá. eu quero que você seja claro no seguinte ponto, porque Diga lá. é o ponto que eu concordo ou não. Alisson, ele errou contra você, mas ele foi embora. Ele não pediu perdão a você.
Você fica apenas disposto a perdoar ou você perdoa? Ô, Bruno, A pergunta é clara. A pergunta tá difícil, Alisson? não, é simples. Se eu vou dar o perdão, se ele pedir, é claro que você já liberou o perdão. Não, mas calma Então, calma aí. A só pergunta que tipo, o perdão só é liberado, você tem que entender. Se eu já estou predisposto na minha alma a se o indivíduo chegar a perdoar, é claro que eu já se é perdoei. que eu não estou concordando. Eu não estou concordando com se ele vir. Vou olhar aqui no computador dos céus para ver. Consulta aí, por favor. Não, Consulta aí. já existe uma predisposição, já existe, já. Pois eu vou responder a minha opinião, certo? Eu já Entende? entendi a sua opinião, respeito, lógico. Claro, nós temos claro. pensamentos diferentes aqui e somos amigos, gente, viu? Isso aqui é porque a gente tem liberdade. Agora vamos lá. Se Alisson, ok, ele Pecou contra você. pecou contra mim, né? Tem a dívida, né? No reino espiritual, toda essa questão, dívida também aqui, ok. Ele não vem me pedir perdão, ele vai embora, ele nem sequer se arrepende pelo erro dele. Sim. Eu o perdoo. Eu o perdoo, entendeu? Mesmo que ele não venha, não é só estar disposto a perdoar, não. Eu o perdoo. Sabe por quê? Colossenses 3,13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Vamos ir e voltar aqui, nós não vamos A encontrar. gente perdoa logo, pelo amor de Deus. Perdoa logo. Não, eu vou melhorar. Que coração duro. Que coração dele para perdoar. Não é coração duro, não, mas eu vou Perdoa. usar um texto mais forte, que é o texto do próprio Cristo. Ele errou, mas perdoa. Perdoe. Quando o próprio Cristo disse assim, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Isso, eu falei isso antes. Há uns indivíduos, 20 minutos Eles atrás, pediram Escute, perdão. os indivíduos É a intercessão pediram que ele perdão. fez. Ele Não. intercedeu pelo povo. E pronto, mas aí é outra característica. Alisson está entendendo a minha linha de raciocínio. Ali era a mesma característica de que o Cristo está fazendo hoje. Cristo também é o bendito intercessor. Ele já está predisposto. Aqui eu parto de um conceito que perdão é um cancelamento de dívida. Então, se eu cancelei os seus pecados, então você não deve mais nada, então você vai para o céu. Nessa perspectiva do perdão. Entende? Então, assim... Mas só quem tem esse poder é Deus. Então, esses são os pecados contra Deus. Mas a gente está falando... Agora, na já palavra reparou do que tem filho gente que próprio, pega... Vamos só um pouquinho. Tem gente que pega essas palavras assim e diz assim, eu tenho nada a ver com perdão. Quem perdoa é Deus, né? O judeu mesmo, ele Né? fala Não, isso. então, Todo mas tem judeu fala o isso. povo brasileiro também, assim, que foi, entre aspas, evangelizado desde sempre, né? Evangelizado desde a colonização. Tem essa mentalidade pagã de dizer assim, quem perdoa é Deus. Tipo, você já vê o rancor da pessoa ali. Quem não perdoa ainda fica resmungando e ranzinzando, e isso gera coisas também, doenças do corpo. Com certeza. É lógico. Para mim é o seguinte, você sabe quando uma pessoa perdoa ou não é quando ela volta a se relacionar, não, porque isso aí são O coisas perdão já é outra coisa. Aí já Para mim, a pessoa, você sabe se a pessoa perdoa ou não quando ela lembra daquela situação, porque também esse negócio de esquecer, ninguém fica demente, não. Quando lembra, mas Não não, dói sente mais, dor. não Não dói sente mais, dor. É como cicatriz cicatrizada. Mas eu respeito a sua opinião. Não, eu quero dizer que você está certo. É acho que porque tá a todo gente mundo tá falando a mesma coisa. A gente Já está era falando pra a ter mesma perdoado. coisa, só que você está falando de um prisma, digamos assim, mais relacional, humano. E eu tô de uma perspectiva... Mas teológica. Não é teológico. Eu estou numa perspectiva aqui da salvação, do perdido, com... exatamente, da soteriologia, né? Sim. Você está falando da comunhão ali, né? É porque existem as vertentes, né? A gente vai partir do pressuposto ali da oração sacerdotal do Pai Nosso. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo Perdoa quem tem me ofendido. a quem tem me ofendido. Não é quem tem me pedido Então, perdão. mas aí... Então, para não dizer que eu sou leigo nessa questão... Você é tudo menos leigo. É o que eu estou te falando. Nessa perspectiva, digamos assim, relacional, então, a gente usa uma expressão assim, libere perdão, estou cansado. Pela oração do Pai Nosso, de se falar você isso, né? não perdoa, você não recebe perdão. Isso. Então, Aí você trava. Independente se o outro perdoou ou não. Então é melhor abrir logo o coração, né? É. Olha, entrou no barco de Cristo, vai ter que se
Ficar em segunda. Alisson, eu Você quero- fica em segunda Eu questão. quero meu. lhe perdoar, eu quero lhe perdoar se você quiser voltar para casa. Eu tô de braços abertos. Eu sabia que no fundo, tinha um E problema o rancor, emocional. acho que ele tá rodeando tanto pra isso. No fundo, tem um problema emocional aí. Então, o que eu- Cuidado com as duas o que eu quero psicossomáticas. dizer é que, novamente, até na oração do Pai Nosso, a nossa perspectiva está certa, você está certíssimo. Talvez a gente não está combinando, assim, a múltipla abordagem Sim, sim. que é esse assunto do perdão. Mas como eu estou partindo do princípio da parábola, eu não estou trazendo para a questão assim, de comunhão, para a questão mais relacional. Estou partindo do princípio da parábola. Então, eu estou partindo do princípio que o indivíduo caiu em si, levantou-se e foi lá, e confessou ao Pai. Você está partindo de um princípio mais pessoal, né? E aí você citou esse versículo, estou citando esse outro do Pai Nosso. Perdoe a minha dívida. Novamente, eu estou pedindo... Veja, eu estou pedindo perdão. Perdoe as minhas dívidas. Então, que Assim Deus como eu já- perdoou, né? Assim assim- como eu tenho É essa... um compromisso, né? Então, assim como eu perdoo quem me ofende. Então, é um pedido. Mas, claro, eu entendo o que você está dizendo e de maneira nenhuma você está errado. É uma outra abordagem, uma outra perspectiva. E nessa perspectiva aqui do filho pródigo, eu estou dizendo o que a gente já falou aqui inúmeras vezes. Você primeiro cai em si. Alisson até falou uma coisa interessante. A ovelha que estava perdida careceu do pastor ir buscar. A dracma que estava perdida, quem perdeu que procure. Mas o filho que saiu, o filho que tem que voltar. Então, nessa abordagem que nós trabalhamos do filho pródigo, nós temos essa característica. Sim. do filho Arrependimento, conversão. E aí, quando alguém chega lá e confessa os seus pecados, a dívida é cancelada. E se é cancelada a dívida, ele tem tudo que ele tinha antes. Aí gera inveja, e que é o drama que você pode abordar aí do irmão. voltar. É o que eu vou né? falar agora. Eu queria, para passar aqui para o filho mais velho, certo? A gente já está quase nos finalmente. Eu queria mais uma vez agradecer o pessoal aqui do Iletrados Estúdio, o pessoal da Excelência Cristã, o pessoal da Solucom, o pessoal do Cronos Relógios Prêmio, pessoal da Exacta Planejados. Muito obrigado por Eu tudo, tenho um pessoal. patrocinador, viu? Ah, não, você... Chegou aqui no meu celular. Incrível, é mesmo? É o Oficina de Brinquedos. E rapaz, o que eles fazem? Eles... Consertam brinquedos? Todo tipo de brinquedos. Posso deixar o telefone? Vai, pode falar aí, fala aí. Posso deixar o telefone? Eu ainda não Eu quero só enviar também, aproveitar nesse momento, quero enviar o Fix para você, Oficina de Emprego. É apenas R$450 mil a menção aqui de você aqui nesse podcast, então vamos enviar o Pix É aí para o você. 819-8657-0664. Fala com o nosso querido, fala com o nosso querido Diácono Ivanildo. Eita, olha ali. E ele faz o quê? Ele faz o quê lá nessa oficina? Olha, todo tipo de manutenção, porque a gente pensa que não, mas existem brinquedos caríssimos. Sim. Parecia estar na Globo ele. Apareceu até na Globo, rapaz, então o exatamente. nível é alto, então, da situação. Então ele está me patrocinando. Mas patrocinando você só, como é isso? Não entendi. É porque você tem um patrocínio aí forte, aqui tem o Excelência, né? E eu tô com sem nenhum patrocinador, né? Eu tenho brinquedos a serem consertados, então oficina de brinquedos. Fale comigo. Pode também. levar, pode levar. O homem é fera, viu? Aí Vai eu voltando assino. aqui. Próximamente divulgue o número do mandar o meu partido. Exatamente. Eita, me perdoe, cancela esse processo. O filho mais velho. O coração rígido do filho mais velho. Mas antes eu quero fazer uma pergunta aqui para os dois, para a gente terminar aqui por causa do nosso horário também. Senão daqui a pouco o pessoal não compartilha a gente. Presta bem atenção. Imagina vocês são os dois filhos. Eu sou o pai, apesar de você ser bem mais novo. Rapaz, vem, o pai é isso aqui, ó. Ele tá mais A pra gente avô. que é uma arigueira aqui. Mas vamos aqui, eu sou o pai, vocês dois são Sim. os filhos. Aí observa o seguinte: qual dos dois vai ser o filho pródigo? Tanto faz. Não, como você falou que eu tenho um coração mais duro, eu sou o irmão do filho pródigo. Pronto, então beleza. Então você é o filho pródigo, Você tem um Alisson. coração mole. Aí você, veja bem, eu Só lembrando, eu fui embora, não levei nada, viu? Só lembrando, não levei R$1. Uma dracma não me deram. Você Agora pro cachorro era bife passado na manteiga. Você volte, viu? Você volte. Vai voltando aqui. Então, observa o seguinte. Eu sou o pai, eu tenho 100% da herança. Você pediu a sua parte. Quanto é a sua parte?
35, 33%, né? Não, eu sou o pai. Eu tenho 100% da herança. 25. A sua parte é 50%. Não, 25. Não, porque porque 25 é do outro irmão. Porque o pai não é vivo também, né? 50% é do pai. Não, aí que tá. A gente tem que voltar pra cultura lá. Certo. Certo? O pai não ficava com nada. Nada. Certo? Tanto que o pai morava sempre com o filho mais velho. O pai não ficava com nada. É aí o ponto. Mas independente Tá. do pai. Mas vamos para. Mas eu entendi a sua Vamos lógica. lá. Conclui. Eu tenho 100. Você levou quanto? 50. 50. Você ficou com quanto? 50. Aí você foi, vamos dizer que eu tivesse R$1 milhão. Você gastou 500 mil lá nas suas farras, de forma dissoluta e tudo mais. Você caiu em si, se arrependeu e voltou. Quando você volta, eu tinha 1 milhão, você gastou 500 mil. Quanto eu tenho aqui? 500. 500 mil. Quando você volta, eu coloco um anel, que custa um valor. Eu coloco uma roupa que custa um valor. Eu mando fazer uma festa que custa um valor. Coloco sandálias que custam um valor. Mas eu lhe pergunto, todas essas coisas são de quem? São dele. São do filho mais velho. Porque a sua herança você levou. O que ficou é dele. Tá entendendo? Sim. Tudo que ficou é dele. Então, o que você está gastando é dele. Aí é que. Eu vou entrar em outra polêmica, Carlos. Ah, meu Eu vou Deus. entrar em outra polêmica, porque o pai diz assim: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado porque recebeu E recuperou com saúde. por saúde. Mas ele indignou-se e não queria entrar. Vou adentrar o processo aqui. O pai disse assim: filho, tu sempre está comigo e todas as minhas coisas são tuas. Isso. Então, não era do filho, era do pai O ainda. pai ainda estava vivo, né? Então a Do- gente do sabe pai. que o pai era o comandante do negócio. Ele era o Ó, detentor. meu filho, tipo, tudo que é meu é teu. Tu podia, a hora que tu quisesse, dar um teu churrasco aí. Por que tu tá, de alguma maneira, constrangido porque eu tô dando essa Então, festa pro teu irmão? deixa eu me explicar melhor, então. A partir do momento que Alisson foi embora, meu filho Alisson foi embora, certo? E você, meu filho Lucas, ficou cuidando de mim. Sim. Você é meu único herdeiro. O perdão não tem lógica. Não, mas não é questão só do perdão, não tem mas lógica. não é sobre perdão que eu vou chegar aqui agora. O ponto é o seguinte. Então, se você é o filho herdeiro, meu único herdeiro, Tudo que é seu é meu. exatamente, é isso que eu tô querendo dizer. Então, quando ele está gastando ali, ele está gastando aquilo que é seu, independente se você já está de posse dele ou não. Um dia vai chegar, né? Era só seu, porque ele já gastou a parte dele, ele já levou a parte dele. Alisson já levou a parte dele, já gastou, já está lá no IPCEP. Aí. Brincadeira, gente. E olha que liberou perdão, viu? Se não tivesse, viu? Aí vai eu aqui na cruz. Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Volta. Então, ele já gastou. Então, tudo que está sendo gasto ali é o que eu estou defendendo essa tese. É seu. É do filho mais velho, independente se ele já estava de posse ou não. Então, eu entendi, mas o que é o herdeiro? O herdeiro é quem tem acesso à herança, certo? Então, enquanto o pai é vivo, ele não é, digamos assim, herdeiro. Ele tem tudo que tem por causa do pai. Então, foi isso que o pai falou. O pai disse assim: meu filho, você sempre está comigo. E que esse é um privilégio que a gente pode abordar. O dinheiro e os bens é inerente nessa questão a sempre estar com o pai. É uma coisa inerente, está conectada, está ligada. Meu filho, tu sempre estás comigo. Então, a maior herança que aquele filho tinha é de fato estar com o pai. Qual foi a maior perda do filho pródigo? Ele não perdeu apenas os 500 mil. Ele perdeu a presença do pai. Perdeu o pai. Então, assim, eu não quero ir para o céu se Deus não estiver no céu. Sim. Eu quero estar aonde Deus está, aonde Jesus está, porque a nossa maior herança é Deus.
é Jesus, é o Pai. Então, o Pai disse... É uma reflexão profunda que tange essa questão financeira. É porque o filho não estava olhando por essa perspectiva que o pai deu a lição. O filho, sim, estava olhando nessa perspectiva mais... O filho que ficou, olhando na Isso. perspectiva Filho mais velho. mais humana, né? Mas o pai deu uma lição de moral, Bruno. Fantástico. Pastor Bruno, o pai disse assim, filho, tu sempre estás comigo. Antes de falar assim, o que é meu é teu, ele falou, filho, tu estás comigo. Esse camarada aí estava perdido. Mas eu vou explicar por que eu estou citando isso, certo? E o que você falou foi muito bem colocado e eu acho que é a primeira vez que eu concordo com você. Brincadeira, várias vezes eu concordo, mas estou concordando 100%. Mas por que eu quis abranger isso? Porque as pessoas que estão assistindo, a maioria das vezes, quando nós pregamos essa ministração baseada na parábola do filho pródigo, as pessoas sempre dizem assim, aquele filho mais velho também, aquele filho mais velho. E eu só quero trazer um pouco do entendimento que muitas vezes nós estamos fazendo que nem aquele filho mais velho, porque nós estamos certos, entre aspas e muitas aspas, achando que estamos certos, nós muitas vezes nos colocamos como os filhos mais velhos. É isso que eu estou querendo abordar, entendeu? O filho mais velho, o que ficou, ele estava perdido em si mesmo. Exatamente. Enquanto o outro se perdeu, né, no mundão, aquele estava perdido dentro de casa. Ele não perdoou. Ele não perdoou. Ele estava irmão. perdido Sabe dentro de qual si, é a- das suas questões Ele não perdoou, existenciais. irmão. Sabe qual é a minha interpretação sobre essa questão? É aquele camarada que nunca se desviou, que sempre esteve ali, e chega um outro indivíduo que praticamente aceita Jesus para morrer. Então, há uma certa, digamos assim, Revolta. indignação. Eu passo Tem uma- a minha mas tem uma- vida tem uma- inteira... Tem uma parábola sobre isso, né? Há uma certa indignação, de alguma maneira, Dos trabalhadores desse, da vinha. eu da acho, trabalhadora né? da vinha, que ele contrata X, já de meio-dia... Ele começa a contrata- trabalhar de manhã e recebe o mesmo salário daquele que chegou. Trabalhou o dia isso todo, daí, exatamente. isso daí. Então, E o dinheiro não é dele para ele se preocupar com isso. e aí foi o que o senhor daquela vinha falou, olha, onde é que está a minha injustiça? Se eu te contratei e te paguei o teu salário, O valor e eu combinado, querendo é. não é, dar o mesmo salário a É um quem direito que trabalhar, é um cabe. direito que cabe. Então, eu vejo nessa perspectiva, pastor Bruno, essa questão, que o indivíduo ele não tinha nada contra diretamente o outro. Só que, tipo assim, ele queria ser honrado por nunca ter deixado o pai. E o pai dá uma lição de moral, e o pai diz assim, olha, a maior riqueza que você pode ter não é esse novilho, não é esse anel, é a minha presença. Sempre. Você sempre... E a liberdade que ele Estava tinha, só que ele comigo. não utilizava, porque ele estava perdido nele mesmo, no sentimento dele, nas emoções, dentro da igreja. Estava perdido dentro da igreja. É o religioso. É o religioso, estava perdido dentro da igreja. Sabe o que é interessante? É que, trazendo a ideia de pai para Deus agora, e do filho mais velho para Jesus, Jesus não só não se incomoda quando os filhos voltam, porque vamos fazer uma parábola em cima da parábola. Perfeito. E é uma excelente aplicação. Vamos aí. lá, preste bem atenção comigo. Está aqui Deus Pai, dono de tudo, dos céus e da terra, de todas as coisas. Nós somos os filhos pródigos. Nós somos os filhos E pródigos. Jesus, o irmão, O mais velho, só que ficou. que permaneceu fiel. Só que quando nós chegamos, nós também vamos dividir a herança que seria só reinaremos dele. com ele, digamos Exato, assim. exato. Porque ele diz, ó, vocês herdaremos, que ele diz, vocês são co-herdeiros. Sim, sim, Então, sim. Nós herdaremos a herança com ele, uma Isso. herança que era só dele, e agora passa a ser nossa também, sendo que ele não só fica feliz com isso, como ele é o novilho que se sacrifica para que nós tenhamos acesso ao Pai. Isso é muito forte, você está compreendendo? Ele é o cordeiro, o novilho não casou bem. Ele é o cordeiro de Deus. Então, assim, ele não só fica alegre com o nosso retorno, diferente do filho mais velho aqui, como ele também se coloca, se entrega, renuncia tudo. Nessa metáfora, ele é o novilho, ele é o abraço, ele é o anel, ele é a roupa, ele é o sapato. Isso. Cristo é o caminho que nos traz de volta para Deus. Mas, nessa perspectiva, a alegria de Cristo
em encontrar o filho Nos pródigo. constrange. Né? A alegria de Cristo. Como Paulo falou. É muito lindo essa perspectiva, porque, de fato, a gente... Agora, só voltando um pouquinho àquela contenda lá no começo. Sobre a questão, mas só para finalizar aqui. Ele não perdoa. Aquela não questão, perdoou. aquela questão do perdão, que você Sim. estava levantando, que a pessoa já tem que estar perdoada. Veja, versículo 21 diz assim, e o filho disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai não perdoou. Assim, o pai não pronunciou nada. O pai disse, pega aí traz depressa aí uma roupa logo pro menino, não sei o quê. Ele já tinha perdoado. Já tinha perdoado. É o que foi que eu falei. O filho indo, ele já te Já perdoou. tinha perdoado. E o filho nem tinha pedido, pastor Lucas. Mas voltando aqui. O filho não... Não. Aí o filho pediu, né? Aí- Eu tô dizendo- Pequei contra o céu e contra ti. Não, calma aí, eu tô dizendo que o Tá o difícil, viu? Aqui, o tá pai difícil ser perdoou. bíblico nesse podcast, viu? Não, ele pediu, ele disse, pai, Eu tô Mas dizendo. eu já não falo sou que digno- me alfinetar de alguma maneira, aí Bruno estraga o... Bruno estraga. Eu vou quem dizer... estava querendo te alfinetar, eu? Não, Sim, não. porque eu... Eu quero não, eu- dizer olha, ele- que se o pai perdoou quando o filho ainda estava indo, então o filho ainda não tinha perdido quando o pai perdoou. É isso que eu tô E querendo eu dizer. quero dizer uma coisa que eu não quero. Vocês estão certos, é que nós estamos partindo de visões diferentes. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o perdão do pai foi um abraço. Tipo, o filho vinha e o pai foi lá também. Tipo assim, vamos voltar. O pai foi ao encontro e o filho fala e o pai devolve a autoridade. A atitude fala mais do que palavra, não é verdade? Você disse pra mim. A aqui no atitude não começo, fala mais do que palavra? Mas você disse pra mim o seguinte: que o pai já adianta dizer estava. assim, eu perdoo Não, minha todo gente, tá bom, mundo. só foi para finalizar mesmo. Não, adianta dizer assim, eu perdoo todo mundo e ficar passando na cara que o cara saiu e vai voltar? Não fuja do assunto. O que eu quero dizer é muito claro. Você disse pra mim o seguinte aqui no começo, pra todos nós, tá gravado, volta aí. Você disse o seguinte, que o pai já estava à espera, na expectativa do retorno do filho. Você falou isso. Se o pai já estava nessa expectativa, então é porque o pai já tinha perdoado. Se o pai já tinha perdoado, ele perdoou antes do filho pedir perdão. Amém, amém, né? Vamos... Mas, gente, é porque isso é tão... Foi só vai descontrair. Não, eu sei, porque assim, cara, se Deus ama o mundo, envia o filho... Meu Deus, Ele Já está perdoou. decidido que já é que perdão. ele já Ele já perdoou. perdoou, O que nós lógico. estamos falando O amor levado ao extremo. O que eu falei é porque você não pode cortar o do contexto. Eu até usei uma frase para afigurar melhor. Eu disse assim, ninguém mais vai para o inferno pelas suas obras. Eu falei isso. Falou. Nós vamos para o inferno, ou quem está caminhando para o inferno vai por não aceitar o perdão. Então, criou-se essa questão por uma questão pessoal de eu perdoar outra pessoa, Já que é estamos totalmente julgados. diferente. Mas na questão soteriológica, não tem o que discutir isso. Sim, Deus já perdoou. Agora, ninguém vai para o céu sem arrependimento. Sim, Ninguém vai para o céu sem conversão. sim. Existe um caminho da conversão. A gente diz arrependimento, conversão, ou tem gente que chama de regeneração, que é o arrependimento. Regeneração, conversão, justificação, adoção, santificação e glorificação. São os passos. Então, da salvação. Então, eu não posso dizer assim, Deus perdoou. Tá, Deus perdoou todo mundo. Então, ninguém vai mais para o inferno. Não, isso aí eu concordo com você em número gênero Então, e grau. Você concorda comigo também, né? Na concordo questão também, eu da concordo com todo mundo. soteriologia, Senão é não uma come pizza, abordagem. viu? Na questão da soteriologia, na questão dessa questão do filho pródigo. Agora, na nossa questão assim, do dia a dia, Mas eu te o perdoei. camarada que saiu da igreja sua, que você fez tudo e foi para a origem e estava lá, e aí você libera o perdão. Doido que ele volte. Veja, você é o pai realmente. do filho E ele pródigo. nem pediu. Nesse aspecto, sim, né? Nesse aspecto, sim. Pedir não é pecado. Olha, ele Não voltou, pequei. olha, era pecado contra o céu, Outra, não. não pequei, não outra pequei. polêmica. Nem contra o céu, nem contra... Não, nesse caso não. Gente, que benção, que maravilha foi esse podcast hoje. Vamos encerrar, que senão a gente vai emendar outro episódio aqui. Escreve aí qual o tema
certo? Qual texto bíblico que você quer aqui do próximo episódio aqui? E vamos estar juntos em mais um episódio no Mesa Cast. Agora, ó, eu vou falar para você. Hoje nós vimos a parábola do filho pródigo, que fala sobre arrependimento, perdão, bondade do pai. Mas também vimos uma perspectiva de Jesus sendo o filho mais velho e a alegria dele nos receber, nós sendo os filhos pródigos. Que incrível isso, né? E do amor de Deus e tantas coisas aqui. O fato é, Deus já nos perdoou, como o pastor Lucas falou, e Ele está apenas aguardando você, apenas aguardando o seu arrependimento e a sua conversão. É você cair em si e você voltar ao caminho. Ele já está lá, olhando para o caminho, te esperando. Quando Ele te vê, Ele corre em tua direção. Então volta para Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Que Deus abençoe vocês. Para mim é uma alegria, um cheiro no coração. Obrigado aí, foi muito bom hoje. E Quem gostou foi Alan, viu? Alan disse que gosta assim. Não tem... tá sendo polêmico, muito bom, né? Tá polêmico. sendo muito bom. Para mim é uma alegria aprender com vocês. E vamos em frente porque acho que promete, viu? Bom, eu quero reiterar aqui o amor que eu tenho por essas duas pessoas que estão na mesa. O que a gente está fazendo aqui em público é o que a gente faz na nossa vida privada. Eu respeito o Bruno e amo o Bruno do mesmo jeito que a gente respeita o Alisson e amo o Alisson. A gente vive nos bastidores conectado todo santo dia. Então, que isso aqui não pareça que a gente não se ama, não se respeita. É que apesarmos de sermos amigos, essa aqui é uma mesa de debate mesmo, Isso. que de alguma maneira a gente extrai, como vou falar da azeitona, gera o quê? Azeite. O azeite. Então é espremendo aqui o intelecto de cada um, Extraindo. que a gente extrai coisas que com certeza eu já saio daqui mais edificado. Eu gostei muito. Eu já sabia desse texto, mas que como é interessante você lembrar que é Deus que corre quando a Isso é gente fantástico. cai em si. Isso é fantástico. É maravilhoso. Deus abençoe vocês, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu ministério, em nome de Jesus. Mesa Cast. E, gente, só reiterando mesmo isso que o pastor Lucas falou. Geralmente a gente fazia isso na mesa assim, de restaurante e tudo mais, e quem perdia a discussão pagava a conta. Agora a gente está fazendo aqui, ó, e você assistindo. Nós amamos uns aos outros aqui. E quero dizer mais, vai ter mais discussão, porque é mesa. Faz Agora, não. da mesma forma que tem discussão na mesa, tem reconciliação. E tem comunhão. E tem comunhão, e principalmente, como ele disse aqui, beijo do gordo, foi assim? Foi beijo do gordo? Não. Só um beijo. É só beijar. Tem também comida, tem coisa boa. Pizza. Pizza. Que Deus te abençoe. Fica na paz. Próximo episódio, não perde. Coloca aqui o que você quer que a gente discuta aqui. Mesa Cast. Deus te abençoe. Shalom.